Pessoal, acho que aqui a gente pode ir começando. Então, bom dia a todos, obrigada pela presença. Meu nome é Fabiane, faço parte aqui da diretoria de tecnologia aqui do Open Finance, como responsável aqui de conformidade. Só introduzindo aqui o tema para vocês. A gente tem alguns lançamentos previstos para o começo do ano que vem. Um deles é o de pagamentos recorrentes. E a ideia é a gente criar esse canal de comunicação no formato dos workshops para a gente se aproximar das instituições, se aproximar das equipes de desenvolvimento, a gente trazer alguns esclarecimentos desde o comecinho aqui do processo de desenvolvimento dos produtos, lançamento das APIs, para buscar trazer mais clareza do que é esperado, o que a gente está, o que vem de diferente nessas novas APIs, nesses novos produtos. Então, essa semana e na próxima a gente vai ter uma sequência de workshops. Então, esse é o primeiro para pagamentos recorrentes. Amanhã a gente vai ter o do FAP único, atualização ali do perfil de segurança. No final da semana, sobre pagamentos, movimentações automáticas. E na semana que vem, sobre lançamento de API de dados abertos e sobre API de Consent Resources e câmbio. Então, muita novidade acontecendo por aqui. Então, queria agradecer a presença de todos vocês. Fiquem à vontade para compartilhar o convite com as equipes e com quem vocês acharem necessário. E aí, para a gente começar aqui no tema de hoje, pagamentos recorrentes, a gente vai ter alguns apresentadores. Então, a gente tem o Wendel aqui, que é o PM responsável pela parte da especificação da API aqui do produto aqui de pagamentos. A gente tem o José Henrique, o Zé, que é o nosso API Expert. O Gustavo Bresler, que é membro aqui do GT UX, para falar um pouco sobre como vai ser a experiência do usuário. O Christian, para falar sobre a parte de testes. E eu vou voltar aqui no finalzinho para falar um pouco sobre o que é esperado das instituições, quais são os próximos passos, cronograma, como que vão ser esses próximos meses e as interações previstas, tá? Aí aqui só pedindo para vocês, podem mandar dúvidas no chat a qualquer momento. Aí a gente vai ter um momento para dúvidas no final, então passando já aqui pela agenda. Então, idealmente, a gente vai responder todo mundo no finalzinho. E enfim, a ideia aqui é ser produtivo para todo mundo, tá? Então, obrigada. Então, para a gente começar, então a ideia é a gente passar pelo o que vai ser pagamentos recorrentes, o que é esse novo produto que está sendo lançado, entrar no detalhe da especificação, do Swagger, o que vem de diferente nessa API, depois o que vem de diferente na jornada, o que vai ser testado e o que vai ser e o que está sendo esperado, tá? Então, começando aqui, então passo a palavra aqui para o meu caro Wendel. Então, bom dia. Bom dia a todos. Obrigado, Fabi. A ideia aqui, né, como a Fabi comentou, turma, é falar um pouco sobre o que é o pagamento recorrente, né? Então, a gente vai passar por esses tópicos aqui. Então, o que é o pagamento recorrente, o que está sendo lançado, por que essa feature surgiu, qual o problema ela soluciona, as principais funcionalidades e quem é obrigado a oferecer o produto, né? Então, assim, antes mesmo da gente começar aqui o workshop, a ideia é dar só fazer aqui um parêntese que esse workshop ele não tem a pretensão em passar em nenhum ponto sobre a estrutura do Pix, tá? Mesmo que a gente saiba que existem ali algumas intersecções, a ideia não é falar sobre o Pix. E aí, assim, né, o objetivo é falar sobre a motivação que a gente teve aqui para fazer a construção, né, os casos de uso, a jornada de UX e o que é esperado, como a Fabi comentou. E antes de começar aqui a apresentação, eu quero já deixar um agradecimento especial aqui para toda a estrutura da camada administrativa aqui, o secretariado, Selene, Laís, a coordenação, Decampo, o Fábio, as instituições participantes aqui do GT e ao time de produtos que, no final, a gente vem trabalhando sempre numa parceria com com todos aqui que eu comentei, de forma a garantir uma melhor entrega das nossas especificações. Então, só para deixar registrado, quero agradecer o apoio do Edson, que é o nosso QA, o Henrique, que é a parte de agilista, e o Zé, que entra aqui como a parte de arquitetura. Tá? Então, dado todos esses pontos aqui, o que é o pagamento recorrente, né, turma? Eu acho que para a gente poder começar aqui é explicar realmente o que é. Então, o pagamento recorrente ele possibilita agendamento de vários pagamentos, partindo de um usuário pagador
para um recebedor. Esse pagamento ele possui valores fixos que podem ser programados conforme a preferência ali, né, do usuário. Então, ela pode ser tanto mensal, semanal, diária, ou até mesmo em datas customizadas. Então, assim, aqui é um overview mais da parte de negócio para vocês entenderem um comportamento aqui o que é esperado dentro das especificações, e aí mais para frente a gente vai descendo um pouco mais no nível, também falando ali sobre os principais tópicos que foram construídos ali dentro do Swagger, né? Então, o que está sendo lançado? Está sendo lançado a funcionalidade de agendamento recorrente, onde, através do mesmo consentimento, é possível realizar múltiplos pagamentos para o mesmo recebedor. Então, assim, o principal ponto aqui dessa API, da API de pagamentos na sua versão 4, é o agendamento recorrente. Então, todas as funcionalidades que existem na V3 de pagamento instantâneo, agendamento, permanecem. O que a gente está ampliando aqui é colocando mais essa possibilidade de utilizar ali o agendamento recorrente mais para frente, tá? Então, por que ela surgiu, né? Então, assim, ela surgiu no final para poder embarcar ela surgiu devido à evolução aqui do Pix, né, na construção do seu canal secundário, mas eu acho que o principal ponto aqui, turma, não é falar do Pix, né, como eu comentei. Ela surgiu mesmo devido à evolução do ecossistema e dos meios de pagamento, né? Então, a funcionalidade ela permite agendamentos de múltiplos recebedores, tá? Qual que é o problema que essa funcionalidade ela vem aqui para tentar resolver, né? Ou ajudar a criar, habilitar novos casos de uso. Então, ela é útil, né, tanto para os consumidores individuais quanto para empresas, que elas visam atender às necessidades dos casos ali que são esperados dentro do ecossistema. Então, quais são aqui? A gente trouxe aqui alguns exemplos, foram até alguns pontos que dentro da nossa etapa aqui de especificação, o Banco Central, um papel aqui muito importante, trouxe ali algumas sugestões, mas a ideia aqui não é só ficar nesse contexto, é poder expandir isso aqui mais, né? Então, quais são os casos de uso? Então, a mesada ali, né? Então, onde o pai que quer fazer um pagamento específico para um filho, para alguma questão, fazer ali toda vez um agendamento, né? Pagando ali para essa pessoa, questões de doação, então pagamentos de serviços diversos. Então a gente pensou aqui em casos de uso como pagamento de uma diarista, professores particulares, pagamento de psicólogo. Então assim existem várias possibilidades aqui para a gente poder trabalhar, né? E aí é esperado mais casos de uso de todas as instituições. Então legal. Qual que é a principal funcionalidade aqui, né? A principal funcionalidade é o agendamento de múltiplos pagamentos fixos com duração de 24 meses, aonde o recebedor utiliza, onde é utilizado o mesmo consentimento, tá? Então, a ideia aqui é trazer esse overview aqui para vocês. E quem que é obrigado a oferecer esse produto, né? Então, dentro das discussões aqui e como praxe dentro do ecossistema, quem é obrigado a oferecer são os detentores de conta e, opcionalmente, as iniciadoras elas podem ofertar essa solução ali para as instituições, para os seus clientes também. Pode ir lá, Fabi. Aqui eu passo a palavra para o José, que é o arquiteto, que vai dar aqui um overview bem amplo sobre essa questão das especificações. Desculpa, Fá. Bom dia, pessoal. Eu sou José, como o Ender já falou, trabalho aqui na estrutura da DTO, ali dentro do grupo técnico de pagamentos, né, do VT Serviços. Eu vou passar aqui agora pelas principais alterações que nós tivemos, tecnicamente falando, dentro da API, né, o que é que nós precisamos alterar e por quê, em alguns pontos de porquês também, tá? Primeiro eu vou trazer o que que mudou, né, assim, digamos, no mais alto nível possível. Vocês podem ver que ali a gente tem o tópico da máquina de estado. Então, ocorreu a remoção do PATC do pagamento. O que isso significa? Significa que, a partir de agora, quem controla essa agenda de múltipla alçada é o consentimento.
E para o consentimento poder controlar essa agenda de múltiplas alçadas, a gente criou um status novo dentro do consentimento, que é o Partially Accepted. Tá? Então, a partir do momento que o primeiro autorizador... Perfeito, Gui. Então, a partir do momento que o primeiro autorizador realizar a autorização ali, né, do consentimento de múltiplas alçadas, ele vai continuar tendo seus 5 minutos para realizar a primeira aprovação, mas após isso, o consentimento vai para a partially accepted, enquanto aguarda a aprovação dos demais aprovadores. Tá? Falando agora ali sobre o tópico 2, validações no funil de consentimento, na V3 de pagamentos, nós fizemos um trabalho bem extenso de rejection reasons para consentimento, né? A gente trouxe vários motivos de rejeição para o consentimento e a gente foi descobrindo novos desafios, né, decorrentes dessa decisão. E um desses desafios foi caso o consentimento tenha mais de um motivo para ser rejeitado, né? Como que nós trataríamos esses motivos de rejeição? Então, nós criamos uma ordem de prioridade dos motivos de rejeição, que vão estar disponíveis agora a partir da V4 também. A geração do XFAP Interaction ID pelo detentor. Vocês vão ver que nós recentemente criamos um problema conhecido na V3, que hoje com a PCM nós precisamos que esse XFAP Interaction ID ele seja sempre devolvido em alguma das pontas, né? Então, digamos assim, se uma instituição fizer uma chamada aqui, se um iniciador fizer uma chamada em um detentor e esse detentor não conseguir atender por algum motivo, né? Caso tenha tido algum problema na formatação, por exemplo, ele vai devolver um parâmetro inválido ou algo do tipo. Só que nessa devolução pode, dependendo do erro, se for uma falha de infraestrutura ou algo que não permita que ele processe aquela informação recebida, ele não vai ter como receber nenhum XFAP Interaction ID. Então, nesse caso, ele precisa gerar um XFAP Interaction ID e enviar para o detentor na resposta de erro. E o detentor vai precisar acatar, porque durante o momento de reporte da PCM, esses dados precisam ser pareados. E essa é a maneira que a gente encontrou de parear, tá? Pode ir, Fabi. Agora a gente entra no novo produto em si, né? Vocês vão perceber que tivemos novos produtos, novos objetos adicionados na API, né? Nós temos ali dentro antigamente nós tínhamos o objeto schedule, onde ele representava apenas o single, né? Ele tinha somente o objeto single ali, onde você fazia agendamentos únicos. Nós passamos a ter mais 4 objetos, eu acho que está faltando um aí no meio, que é o month, que é o que representa o mês. Tá? E o que é isso, né? Como que isso vai funcionar? Durante a criação do consentimento, você vai precisar, da mesma forma que tinha um agendamento único antes, onde você passava a data de liquidação que aquele pagamento ia ocorrer, né? Hoje você vai passar uma sequência de datas, digamos assim. Cada um desses objetos tem uma quantidade e a quantity e o... Não me recordo, preciso abrir aqui só um minutinho, pessoal. É o quantity, o start date. Né? Então a gente define uma data inicial que vai começar a funcionar e a gente define uma quantidade de recorrências para que isso aconteça. Além de ter algumas outras características exclusivas para cada um dos objetos. Né? Por exemplo, dentro do objeto week, nós temos o dia da semana. Dentro do objeto month, nós temos o dia do mês, por exemplo. Por quê? Porque eu vou falar ali um pouquinho abaixo sobre as janelas de tempo fixas e móveis, tá? Mas é basicamente por isso. Nós definimos ter janelas de tempos fixas aqui, e não janelas de tempos móveis. Então, a partir do momento que eu defino, por exemplo, um agendamento toda quarta-feira,
ele vai acontecer toda quarta-feira. Não vai contar 7 dias para acontecer. Ele foi definido na quarta-feira, então a data fixa. Assim como o day também e o monthly também, que a gente define lá todo dia específico do mês para acontecer, né? Todo dia 25 de janeiro, por exemplo. Então, todos esses dias, eles são datas fixas e não, você não conta 30 dias a partir da data de criação, por exemplo. Tá? É, com isso, eu já falei ali do cálculo das janelas de agendamento, né? Janelas fixas versus as janelas móveis, né? A gente não tem janela móvel aqui, então a gente não tem que se preocupar com questão de quinto dia útil, nem nada do tipo. A responsabilidade dos papéis. A gente tem ali o iniciador responsável por criar o consentimento, como ele já mantém hoje em dia, né? O funcionamento se mantém do atual. Então, o iniciador ele cria o consentimento da mesma maneira que ele já criava antes, só que agora ele vai ter que passar os parâmetros correspondentes ao método de liquidação que ele vai querer utilizar mais à frente, né? E o detentor é o responsável por realizar a liquidação dessas solicitações de pagamento. Como ele também é hoje, se você faz um agendamento único, né, como iniciador, o detentor passa a controlar a agenda do pagamento a partir que ele dá o aceite. E você, como iniciador, precisa ficar atento ao webhook ou realizar o polling para poder recuperar as informações. Isso vai se permanecer para V4, tá? Então, se o iniciador ele pode mandar 20 solicitações de pagamento, por exemplo, a partir do momento que o detentor dá um OK para ele na requisição, é responsabilidade do detentor a liquidação da agenda, tá? A gente tem ali a atomicidade da API, né? Foi uma opção do grupo que não fosse possível a realização de processos parciais, né? Como assim? Hoje o pagamento na V4 ele estreou recebendo uma lista. Então, você pode passar uma lista de N pagamentos de acordo com o que você definiu na criação do seu consentimento, tá? Então, o que isso significa? Significa que todas aquelas solicitações de pagamento elas vão precisar ter seu status movido, né, para agendar. Mas se durante essa tentativa de movimentação para o status de agendado, algum desses pagamentos não forem possíveis, alguma dessas solicitações que foram recebidas na lista não seja possível de ser movido para Scheduled por qualquer razão que seja, um erro interno do detentor, uma falha de segurança, alguma coisa assim, todas as solicitações de pagamento associadas a esse que falhou devem ser canceladas, tá? É, Isso é para garantir uma jornada suave para o usuário. A gente entende que obrigar ele a refazer a jornada pode ser um custo, mas ter um serviço feito pela metade é um outro custo que eu acho que a gente tem que testar o trade-off. O SLA para o envio dos múltiplos pagamentos, né? Esse foi um ponto que a gente discutiu bastante aqui dentro do GT. E inclusive levamos para outros GTs também, porque a partir do momento que nós podemos ter agendamentos de até 2 anos, né, eu acho que eu não passei por isso aqui, mas uma mudança que teve bem importante foi o prazo máximo de agendamento, né, que ele saiu de 1 ano e foi para 2. Então, a partir do momento que nós podemos ter agendamentos diários de no máximo de até 2 anos, então e imagina que, como eu falei antes, o iniciador precisa mandar todas as ocorrências de pagamento na chamada de uma vez. Então, nós teríamos ali no cenário mais agressivo, digamos assim, 730 solicitações de pagamento diários sendo enviados de uma vez no endpoint de pagamento, ali no Post-Pix Payment, né? Nós estudamos se seria necessário um ajuste de SLA para esse endpoint, visto que agora pode ter bastante casos, né? Veio uma lista bem grande ali de pagamentos. Desculpa. Levantamos essa discussão com outros grupos e ficou entendido que vamos continuar mantendo o SLA de 1,5 segundo nesse primeiro período e vamos estudar caso
detectamos que não está sendo suficiente, caso tenhamos algumas reclamações das instituições que não está sendo suficiente, a gente internaliza e melhora, tá? E traz outra solução. Agora, falando um pouco do cancelamento dos pagamentos, a gente tem duas maneiras de cancelar um pagamento nessa V4. A mesma dor que a gente apresenta pela grande quantidade, que a gente pode apresentar para mover uma grande quantidade de pagamentos para agendado, né, a gente também pode passar essa dor se a gente precisar cancelar essa grande quantidade de pagamentos, né? No mesmo cenário que eu falei antes, a gente pode ter até 730 pagamentos diários, por exemplo. O método de cancelamento desses pagamentos na V3 que a gente tinha, ele era um pagamento por vez. Então, para cancelar um cenário desse de múltiplos pagamentos diários, nós teremos que chamar o Patch Pix Payment N vezes, de acordo com a quantidade de solicitações que nós enviamos ali no momento da criação do pagamento, né? E para tratar isso, nós criamos um endpoint novo dentro da V4, que ele vai receber o Consent ID também, né? Ele é um endpoint de cancelamento de pagamentos, tá? Mas ele recebe o Consent e o Consent ID ali no seu path. E com isso ele vai cancelar todos os pagamentos que estejam agendados e passíveis de cancelamento, tá? Porque nós também temos as regras de validação de cancelamento de pagamentos, né? O que pode e o que não pode ser cancelado. Por exemplo, um pagamento ele só pode ser cancelado hoje se ele tiver nos status pending e scheduled. Além disso, para ele poder ser cancelado, tem que ser feito até 24 horas, até um dia antes da data de liquidação, tá? Não 24 horas. Você tem até as 23h59 do dia anterior para poder fazer a solicitação de um cancelamento de pagamento que vai ocorrer no próximo dia. Essas mesmas regras se aplicam, tá? Falando agora da tentativa de pagamento usando um consentimento em partially accepted, quando eu estava falando ali da máquina de estados, eu falei que a partir o primeiro aprovador ele precisa aprovar em até 5 minutos, né? Então, essa primeira aprovação, que ocorre o redirect para o iniciador de volta, né? Pode ser que o iniciador ele tente realizar uma chamada, uma vez que ele recebe algumas informações de acesso já de segurança, ele pode tentar realizar alguma chamada com aquele consentimento. A gente entende que o consentimento em si ele não estava pronto ainda para uso, né? Então, por causa disso, nós criamos uma regra nova que caso o iniciador utilize um consentimento em partially accepted para realizar uma liquidação, esse consentimento não vai ser cancelado nem consumido, não vai ser rejeitado nem consumido, tá? Porque a gente entende que ele era um consentimento que não estava pronto ainda para ser usado. E não queremos que o usuário descarte a jornada dele, né? Por se tratar de múltiplas alçadas, nós temos esse cenário muito para PJs, né? Então, seria um pouco mais custoso, às vezes, você recriar toda a solicitação de pagamento para um PJ, etc. Então, optamos por manter o consentimento em partially accepted. Temos um erro exclusivo para isso dentro da API, né, que ele informa justamente que que o consentimento ainda está em partially accepted e não pode ser utilizado, tá? E as datas inexistentes enviadas no pagamento. Eu acho que eu já até vi aqui que teve algumas perguntas sobre as datas. Não pode ocorrer uma data inexistente enviada no pagamento, tá, pessoal? Se o detentor receber uma data inexistente ali dentro do pagamento, ele vai rejeitar a transação, tá? Basicamente, o iniciador precisa traduzir para o cliente dele, no momento de criação do consentimento, que aquela data que ele selecionou não tem como acontecer todo mês. E evitar que isso seja enviado para frente para o detentor, para não dar uma frustração na jornada do cliente, tá? Ele achando que ele escolheu as datas e está tudo certo, e quando tenta realizar o pagamento ele não consegue, tá? Então, tem que ter um trabalho no front-end do iniciador para evitar que o cliente
utilize, sete essas datas inexistentes para cobrança dos seus agendamentos, tá? Eu acho que é isso, Fabi. Falei bastante. Zé, muitíssimo obrigada. Pessoal, tem algumas dúvidas aqui, a gente está consolidando, então a gente passa por elas no finalzinho. Agora eu queria passar a palavra, então, aqui, aspectos mais técnicos, como que vai ser o Swagger, essa parte aqui que o Zé acabou de explicar. Aí agora, aproveitando esse gancho aqui no final, como que isso se reflete na experiência do usuário? Aí eu passo a palavra aqui para o Bresley. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vou colocar a apresentação aqui para vocês. Legal, tá todo mundo vendo? Confirmando. Vamos sim. Sim. Legal. Então, agradecer a vocês aqui também pela presença. A gente foi um pouco menos ortodoxo aqui, quisemos trazer para vocês as visões de UX, então um formato aqui um pouco diferente, mas para facilitar, para vocês já verem como que vai aparecer no guia, como nosso changelog aqui também. A gente começa na parte de experiência do usuário pela parte da iniciadora, onde vai ser feita a solicitação da iniciação de transação de pagamento. A gente tem as telinhas aqui mais para frente que ajudam a ilustrar a forma como isso vai ficar, né, na interface, mas passando aqui pelos requisitos, então, no caso de agendamento recorrente, a validade do consentimento sempre vai ser até a data do último pagamento, limitado ao período máximo de 2 anos, sempre sujeito à disponibilidade do saldo, é uma informação que tem que aparecer na iniciadora e que depois é uma recomendação de que apareça na detentora também. E informar o cliente que, no caso de data inexistente, como foi colocado anteriormente, o pagamento vai ser sempre efetivado no dia posterior. Então, vamos pensar aqui um dia 31 de novembro, que a gente não vai ter, a data seria aqui de pagamento no dia 1º de dezembro. O que muda aqui com as informações de requisito que são mostradas na solicitação da iniciação, a gente tem o valor da transação de pagamento, do agendamento, que é sempre um valor fixo. Vamos ter as informações do recebedor, com os dados referentes ali ao recebedor, o nome, o CPF mascarado ou o CNPJ do recebedor e qualquer outra informação que seja necessária aqui com relação ao arranjo de pagamento. Nesse caso aqui, a gente está trabalhando com o Pix. O CPF do recebedor sempre mascarado. A gente tem a data do primeiro pagamento, a periodicidade da recorrência, pode ser diária, semanal, mensal, anual ou mesmo personalizada. A gente vai entrar nos detalhes aqui de como que essas informações vão ser passadas da iniciadora para a recebedora também aqui em seguida. O número de recorrências, então o usuário pode escolher ali, puxa, eu quero fazer 10 pagamentos mensais. Então tem um número de recorrências ali que foi o que limitou os próximos agendamentos. E a data do encerramento do consentimento, independente se ele fez esse agendamento por número de recorrências ou por data, ela aparece ali a data do último pagamento. E conforme o usuário for escolhendo a sua periodicidade, a gente tem uma forma aqui de trabalhar a periodicidade de forma a padronizar para que todas as iniciadoras aqui tragam a mesma mensagem e que possam passar também para a detentora essa mensagem sempre igual quando for um período personalizado. Então, aqui no período anual, mensal, semanal, diário, a gente traz no guia o requisito aqui de como trazer essas informações para o usuário. Então, mensal, duas ocorrências até dia 18 de 12 de 2023, então a gente coloca aqui duas recorrências mensais e a data final também do último pagamento, por um exemplo. E quando a gente vai falar de pagamentos personalizados, que aqui a gente tem um escopo muito grande de como pode ser esse pagamento, a gente trouxe aqui uma forma de ajudar a organizar para o cliente. Vai ficar mais fácil quando a gente mostrar ali na telinha também, mas, por exemplo, um usuário que vai customizar aqui um semanal, né? Semanal toda terça e quinta-feira, 2 vezes por semana, até o dia 30
31/12, perdão. A cada 2 meses, por exemplo, um pagamento bimestral em que a gente faz aqui até a data especificada pelo usuário, e aqui a gente traz todas essas maneiras de ajudar o usuário a entender depois na tela da detentora também como que ele está aprovando aquele consentimento, sempre trazendo esses requisitos aqui para deixar claro para ele como que vai ser feito esse tratamento personalizado também das datas, mas abrindo a possibilidade para ele poder fazer aqui agendamentos quinzenais, por exemplo, ou agendamentos de mais um dia por semana, ou dias específicos aqui também. Nas telas aqui, a gente já traz um exemplo inicial, então o usuário pode ali já de fato fazer um agendamento recorrente, mas ele pode também estar fazendo uma transferência normal e ter a opção ali de deixar essa transferência como um agendamento recorrente. Já estou fazendo uma transferência, tem uma opção ali de agendar ela para datas posteriores. Então aqui a gente tem essa opção aqui como um toggle, trazendo essa ilustração também para todas as iniciadoras, e a gente traz aqui uma opção de seleção do período de forma personalizada. A inspiração aqui foi fazer como a gente faz em agendas digitais aqui, que a gente costuma usar bastante, que tem uma interface bastante amigável, então eu consigo selecionar toda semana, eu quero agendar pagamentos terça e quinta, por exemplo, para o meu professor de inglês, com um número de 10 recorrências aqui, eu vou ter 10 aulas, por exemplo, e eu vou salvar essa personalização aqui do meu agendamento. A gente tem ainda aqui na iniciadora o resumo, o que vai ser que o usuário está querendo aprovar. Então, aqui a cada uma semana, nas terças e quintas, um total de 10 recorrências para o usuário, os dados do recebedor e do pagador e o valor fixo ali por ele determinado. Algumas recomendações, então, sempre na iniciadora, o usuário poder editar ali os campos de forma facilitada já na tela de revisão e também, como foi comentado inicialmente, na questão de recorrências de agendamentos diários, em que são muitos agendamentos, a iniciadora pode aqui limitar quantos agendamentos vão ser feitos, desde que informe esse limite para o usuário. A gente já indo aqui para a parte da detentora de conta, para confirmar esse pagamento, a gente tem os mesmos dados que vão ser necessários ali na tela de confirmação, daqueles que foram exibidos na iniciadora. Então, novamente, o valor das transações, que é um valor fixo, o valor da tarifa da iniciação, se houver, aqui é a única diferença que a gente vai ter, as informações do recebedor, com a identificação do recebedor, nome, CPF mascarado ou CNPJ, e outras informações aqui de acordo com cada arranjo de pagamento que possa ser disponibilizado aqui no agendamento recorrente, a data do primeiro pagamento, a periodicidade, número de recorrências, caso ela tenha sido informado ali pela iniciadora, e a data de encerramento, que pode ser a data do último pagamento ou a data da última recorrência ali também. Aqui um exemplo, uma ilustração de uma tela, como ela poderia acontecer. Então, vou fazer uma doação todo mês de R$ 250 para uma ONG, com a data começando aqui no dia 1/8 de 2023, de 2024, e ela vai acontecer mensalmente também, com os dados do recebedor, aqui nome e CNPJ do recebedor, e os dados do agendamento, quando que ele começa, quando que ele se encerra, pode ter uma opção de ter o nome da recorrência aqui também, e a fonte de pagamento que cada detentor aqui, o usuário pode ter eventualmente mais de uma conta corrente naquele mesmo login, naquela mesma autenticação na detentora de conta. E a forma de pagamento também disponibilizada. Aqui um outro exemplo também, em que a frequência é personalizada, 2 vezes na semana, terças e quintas, o primeiro pagamento acontecendo aqui na data 1/8 e um número total de 10 pagamentos também. A gente tem as informações aqui de início e de encerramento também da mesma maneira. No caso aqui, um CPF, um recebedor é um CPF, então o CPF aparece mascarado também pelas regras do arranjo Pix. Uma recomendação aqui também, informar o usuário que qualquer pagamento agendado, ele está sujeito à disponibilidade de saldo. Isso é um requisito para a iniciadora e uma recomendação para a detentora de conta também.
Aqui já entrando no momento de efetivação da solicitação, então quando o usuário é feito callback, ele volta para a iniciadora de pagamentos e a iniciadora tem como recomendação informar o cliente que ele pode, a qualquer momento, com antecedência mínima de um dia, cancelar todo o agrupamento de agendamentos ou individualmente uma transação. E ele pode fazer isso tanto na iniciadora quanto na detentora. Informar para ele também que a efetivação aqui diz respeito ao agendamento da transação e não à efetivação do pagamento em si, dado que o pagamento vai estar sujeito ao saldo no dia do agendamento específico e que o usuário também pode cancelar ou alterar esse agendamento até lá. Essas são as recomendações aqui na volta e a gente tem aqui alguns requisitos também para a área de gestão de pagamento do ambiente Open Finance. Na área de meus pagamentos, então, o usuário, ela sempre vai estar disponível para quando o usuário tem a possibilidade de fazer o agendamento. Então, ela passa a se tornar obrigatória na iniciadora, desde que o usuário tenha a possibilidade de fazer o agendamento. E como é algo que aqui está para todas as detentoras de conta, a possibilidade de eu agendar um pagamento naquela detentora, ela também se faz obrigatória. Na iniciadora e na detentora, o usuário vai poder ali consultar todo o histórico de consentimento desses agendamentos, incluindo transações que estão ali aguardando uma aprovação, aguardando uma múltipla alçada, que estão agendadas, que estão pendentes, concluídas, canceladas, todo esse histórico vai poder ser consultado ali também. E quando for cancelada, que tenha a data do cancelamento também explícita ali na parte de gestão. Tanto na detentora quanto na iniciadora, vai ser mostrado o status atualizado do pagamento. É importante que esses status sempre sejam o mesmo. Então, a mesma informação que o usuário vê na detentora, ele vai ver na iniciadora também, para a gente não ter aqui uma divergência de informações. E agendamentos recorrentes cuja conta do recebedor for encerrada, tiver ali alguma questão que ela não puder ser efetivada para aquela conta, o usuário vai poder ser informado ali também pela detentora de conta que aquele pagamento, como os demais que estão previstos, eles não vão ser efetivados por aquela razão, por aquele motivo específico. Na iniciadora de pagamento, ele deve ter disponibilizado ali uma opção para alterar aquele agendamento, cancelar ele, fazer um novo também, adequando o recebimento daqueles agendamentos também. Como recomendação, a gente traz aqui também que essa gestão de pagamentos possa ser feita na área Pix, nesse momento em que o arranjo Pix é o que está dando suporte para o agendamento recorrente de pagamentos no Open Finance, e recomenda também que as instituições detentoras de contas, da maneira que elas já trabalham com seus usuários, possam ali avisar de maneira ativa ou passiva da necessidade do usuário ter saldo para efetivar aquele pagamento que está agendado. A detentora de conta deve apresentar também uma mensagem, deve não, é uma recomendação, que ela apresente uma mensagem que fique claro a condição para o pagamento ser efetivado e o que acontece caso ele não tenha saldo no momento da efetivação. Vai entrar no cheque especial, não vai entrar no cheque especial, como que ele já está acostumado a trabalhar com aquela detentora de conta. E para agendamentos recorrentes também, a gente sugere que sejam utilizados recursos para melhorar a organização e a visualização de agendamentos recorrentes. Pode ter um filtro, pode ter uma busca, ordenação dos agrupamentos, o usuário pode clicar num agendamento só e ver todos os próximos agendamentos que estão ali como lançamentos futuros. Então, disponibilizar para o usuário, através de elementos gráficos, uma maneira melhor dele conseguir ali gerenciar os seus agendamentos futuros também. E isso vai de cada casa, porque cada casa ali vai ter o seu padrão e a maneira de comunicar com o seu cliente. Na parte de revogação, o usuário deve ser sempre capaz de revogar o consentimento que ele deu para agendamentos recorrentes, tanto na iniciadora quanto na detentora de contas, e ele deve ser capaz de excluir tanto um agendamento específico como todo o grupo de agendamentos ali também, para que ele não tenha mais agendamentos futuros. Mas, puxa, tem um mês aqui que eu tirei férias, eu não vou ter minha aula de inglês. Eu consigo cancelar os agendamentos específicos daquele mês ali também para pagar o objetivo do meu agendamento aqui também e, assim, ter uma facilidade maior de alteração dos seus agendamentos também.
Para agendamentos únicos e recorrentes, o usuário deve ser impedido de revogar o consentimento até as 23h59 do dia anterior do próximo pagamento agendado. Isso se dá também para que a gente sempre tenha essa repercussão do que foi feito na detentora e na iniciadora esteja sempre alinhado e que tenha tempo hábil para ser feita essa comunicação, dado que a detentora aqui pode, a partir da meia-noite aqui, já efetuar o valor da execução da liquidação daquele agendamento também. E deve ficar claro sempre para o usuário final que a revogação ela é irreversível. A partir do momento que ele cancelar uma ou todas as recorrências daquele grupo, que ele não consegue mais incluir uma nova dentro daquele grupo de agendamentos. Ele precisaria fazer uma nova transferência ou um novo grupo de agendamentos também. Na parte de alterações, é o mesmo requisito que a gente tem aqui. O usuário pode Pessoal, Travou o áudio. Bresler, eu parei de te ouvir. Eu não sei se foi só eu. Não, ele travou para todo mundo Não, o ficou áudio. mudo. Ficou mudo. Mesmo, você conseguiu. Opa, voltou aqui. Voltou. Caiu meu fone. Obrigado. Então, aqui é o mesmo requisito. Então, o usuário pode alterar o consentimento até as 23h59 do dia anterior, dado que a partir da meia-noite e 1 segundo aqui, já pode acontecer a liquidação daquele agendamento na detentora também. Estão me ouvindo? Legal. Te ouvimos. E deve ficar claro também para o usuário que qualquer tipo de alteração, assim como a revogação, é irreversível. Ele vai ser redirecionado para a detentora de conta para confirmar aquela alteração e ela vai ser irreversível. E é isso, pessoal. Isso era o que a gente tinha aqui com relação à interface. Bresler, muitíssimo obrigada. Passando aqui para a próxima etapa, deixa eu compartilhar aqui de novo a tela. Passo a palavra aqui para o Christian, que ele vai explicar um pouco como que vai ser, o que vai ser testado, a parte de motor de conformidade funcional, tá? Então, Cris, bom dia. Bom dia, Fabi. Bom dia, pessoal. Como a Fabi falou, me chamo Christian, trabalho na Radeon aqui como Product Manager. A gente, junto à estrutura central aqui, entrega o motor funcional com estágios funcionais aqui, né, basicamente, para dentro do Open Finance Brasil. Com relação a essa parte agora da apresentação, o Zé e o Wendel eles já facilitaram bastante o meu trabalho, né, comentando ali sobre as especificações, sobre as mudanças e tudo mais. Basicamente, o que a gente vai fazer no motor é traduzir tudo que foi falado até agora em cenários, então, uma perspectiva mais prática ali, né, com o motor funcionando e fazendo as chamadas, garantindo que todo mundo ali implementou as especificações, que a gente não tem dúvida, que todo mundo teve o mesmo entendimento, que não tem gaps nas especificações, então, acho que todo mundo já conhece ali o motor e sabe um pouco das funções dele, né? O que a gente vai falar agora aqui, eu vou primeiro aqui no slide, né? Vou fazer uma passada geral, a gente não vai conseguir, infelizmente, né, fazer demo, mostrar o motor de fato funcionando, etc., mas por conta do tempo. Mas o motor já está disponível para fase 3 V4 também, né? Desde o dia 24. A gente vai então, eu vou fazer uma passada geral aqui, depois eu vou roubar a tela da Fabi rapidinho, a gente vai para o GitLab, eu vou mostrar lá um pouco da documentação, quais são os cenários de fato, e a gente vai ver que basicamente eu vou estar repetindo muita coisa do que o Wendel, que o Zé falou aqui, porque de fato o que a gente faz dentro do motor é pegar essa especificação e transformar ela em cenários práticos, né? Pessoal, eu acho que tem alguém com o microfone aberto, não sei se é só o meu áudio aqui. Eu vou mutar todo mundo, Cris, aí você se desmuta depois. Tá. Beleza. Boa. Pode pegar a Fechou. tela também. Tá, combinado. Então, só começando aqui, né, pessoal? Obrigado, Fabi. Então, começando... Se você puder voltar, na verdade, Fabi, acho que eu ia passar pelo slide ali primeiro, depois eu ia... Tranquilo. Tô voltando, peraí. Beleza. Oi? Oi, obrigado. Então, pessoal, começando aqui pelo slide, depois eu roubo a tela aqui, a gente vai para o GitLab ali. O que vai ser testado aqui, né, dentro da V4? A gente tem dentro, a V4 a gente está falando de uma versão 4, né? Então, de fato, a gente já tem um histórico ali, tanto da especificação, então toda a lógica que tem que ser passada dentro da especificação, quanto de teste, então cenários testados. Sempre que a gente recebe uma nova versão de uma especificação existente, né? A gente tem o trabalho de, primeiro, entender quais os módulos têm que ser replicados, quais os módulos têm que ser alterados e quais os novos módulos que a gente tem que adicionar, né? Então, basicamente, é por isso que a gente tem um número bem alto, né? Porque, de fato, é uma especificação complexa, que já tem um histórico ali de amadurecimento
de maturidade, né, dentro do ecossistema. Então, a gente está totalizando 64 testes aqui para API de pagamentos. Esses 64 testes incluem testes de webhook, incluem os testes de pagamentos, incluem os testes de pagamentos de agendamento recorrente, né, e todos aqueles, acho que muitos cenários que a gente já conhece ali das outras versões, né, e obviamente adaptados quando necessário. Aqui, então, para a V4, né, a gente tem três planos de teste obrigatórios, bem similar ao que a gente teve na V3. A gente tem um plano de teste padrão, um para QRDN e um para time zone, né? Então, passando por cada um deles aqui, o primeiro, que é o Payment Test Plan V4, né? Que é aquele padrão com o maior número de planos, né? Esse foi o plano, digamos assim, né? Como comentei, padrão. Ele tem todos os cenários ali, positivos, negativos, edge cases, etc., para API de pagamentos. Então, esses pagamentos únicos, né? Que é o que sempre existiu, né? Eles continuam lá, esses testes. Obviamente adaptados para, por exemplo, agora o Postfix Payments é um array, né? Então o motor está fazendo as chamadas como array, etc. Então, obviamente, todos os testes adaptados, mas a estrutura do teste, a gente vai mostrar daqui a pouco, ela se mantém bem similar aqui, né? Então, esse plano aqui, que é o plano principal, ele vai ter esses testes, os testes regulares, digamos assim, eles vão ter os testes de webhook e os testes de agendamento recorrente. Um ponto de atenção é que a gente ainda tem aquela questão dos testes que são... O plano de teste é obrigatório para todo mundo, e a gente tem dentro do plano alguns testes que são opcionais, que são os relativos à temporização e múltiplas alçadas, né? Então, esses dois testes, a gente tem aquele CPF que a gente coloca lá dentro da configuração, e aí se esse CPF não for informado, quando você executar o teste, ele vai estar skipped. Se você informar um CPF específico para temporização e específico para múltiplas alçadas, ele vai rodar aquele teste ali, e a gente vai ter o comportamento dele testado, né, basicamente. Então, se a instituição suporta temporização e múltiplas alçadas, ela vai ter que passar esse CPF, vai ter que executar esses testes também. E aí, passando desse primeiro plano de testes, né, indo para o segundo ali de QRDN, a gente, até com muito feedback do ecossistema, né, os testes de QRDN, a gente tem que gerar o QRDN dentro do ambiente Pixtester, e a gente entende que isso é uma dor, porque a gente só pode usar uma vez, né? Então, eu crio um plano de teste com antes, né, com uns 40, 50 módulos. Se eu executasse o QRDN e tivesse errado, eu tinha que criar um novo plano para enviar para certificação. Então, isso tornava o processo de certificação um pouco mais doloroso, né? Então, o que foi feito aqui, basicamente, é que a gente separou todos os testes de QRDN. A gente já tinha feito isso para V3 também, né? Justamente a gente poder executar isso em paralelo, né? Então, eu posso executando os outros testes e eu vou testando o QRDN até passar ali, sem ficar precisando reexecutar vários dos módulos que eu já tinha passado, né? Então, só aquela tarefa manual de reexecução, a gente está tentando tirar isso o máximo possível. E terceiro, teste de time zone. Essa também foi uma demanda que surgiu na V3, então eu acredito que todo mundo que já tem implementado a V3 vai estar habituado já, que é basicamente a gente garantir que eu consigo fazer um pagamento entre um período específico, que é entre 9 horas e 23h59. E isso é porque também, né, é muito fruto de feedback do próprio ecossistema. Existiam pagamentos nesses horários que estavam sendo negados por conta do end-to-end ID. Então, algumas instituições estavam ajustando o horário para o TC, né, que é o horário 00, e aqui no Brasil, né, o horário de Brasília é -3. Então, às vezes, gerava conflito do end-to-end ID ser mandado para o dia seguinte, ou alguma coisa nesse sentido. Então, a gente tem um plano de teste separado com um teste que tem que ser executado nesse período. O teste ele pode ser executado a qualquer horário, na realidade, então não tem uma exigência de ser executado nesse período, mas você só vai ter sucesso no teste se você executar nesse período, né? Então, a nossa recomendação aqui é que durante o expediente padrão ali, né, a gente consiga fazer as validações dos testes. A última validação do teste é checar o horário. Então, se você verifica se você está passando no teste, e aí depois a gente consegue criar um plano de teste separado, então não precisa ser a mesma pessoa que iniciou a execução dos outros testes. Aí ele consegue clicar ali para executar, rodar o teste e ter um passage aí. Esses 3 planos vão ser enviados para certificação. Então, dado esse contexto geral, agora, Fabio, eu vou pegar sua tela rapidinho, depois eu te devolvo. Eu acho que vocês já estão vendo. Show. Então, pessoal, eu sei que o motor é algo bem comum aqui para a gente, né, no ecossistema. Eu só queria ter certeza de que todo mundo entende os ativos que a gente tem para facilitar o processo de desenvolvimento dentro das casas, né? A gente sabe que nenhum processo de certificação é um processo fácil, é um processo doloroso, ainda mais quando a gente está falando de especificações complexas, como as nossas aqui dentro do Open Finance, e também com mudanças, né, que vão acontecendo no meio do caminho aqui, porque a gente recebe esse feedback do ecossistema, recebe melhorias, e a gente sempre quer deixar ali garantir que o ecossistema vai estar interoperando da maneira adequada, né? Então, a gente sabe que não é um processo fácil, justamente por isso a gente tenta manter uma série de ativos aqui dentro do repositório do próprio motor que podem facilitar o processo de desenvolvimento. O foco não vai ser esse, né? Mas eu queria só dar uma passada aqui nesses ativos bem rápido, para ter certeza, né? E peço perdão se eu estou sendo repetitivo aqui para a maioria, mas só para ter certeza de que todo mundo entende o que a gente tem aqui para facilitar o desenvolvimento, né? Então, as 2 páginas principais, essa aqui é a tela do motor, né? O repositório do motor, acredito que todo mundo tem acesso.
Se não tiver, eu coloco o link aqui no chat na sequência. E aí tem duas páginas principais aqui que eu acho que é importante para a gente destacar. A primeira é o Wiki e a segunda é a página de issues, né? Então, entrando na Wiki primeiro, deixa eu carregar aqui. Aqui o meu ele tá pinado, né? Mas ele geralmente fica aqui dentro das abinhas aqui. Depois eu posso, se alguém tiver alguma dúvida, eu posso ajudar também a achar. Mas basicamente a página de Wiki, ela é a página da documentação. Então toda a documentação do motor, incluindo a documentação dos testes, as instruções de como executar os testes, de ajuda para rodar local, inclusão, por exemplo, dentro do pipeline, que acho que muitas empresas aqui fazem também. Então tudo é como rodar um motor, por exemplo, por API, né, para a gente não ter que ficar executando manualmente, esse tipo de coisa. A gente tem documentações aqui, mas o ponto que eu queria focar da direita aqui, né? A gente tem todos esses ativos aqui, que depois o pessoal pode explorar, não vou entrar em todos eles. O que eu queria focar aqui são nos test plans. Esses test plans é a documentação dos planos de teste, né? Então, falando especificamente aqui, a gente tem desde fase 1 até 4B. Hoje, a gente está falando de 3V4, né? Então, fase 3 aqui, a gente tem 3V2, 3V3, V4, pagamentos sem redirecionamento, pagamentos automáticos. E aí, hoje aqui, se a gente entrar em 3V4, a gente já tem ali o Release Notes para ser usado. A estrutura do Release Notes, né? A gente tem, acho que os pontos mais importantes são esses três últimos aqui, geralmente, que são as datas de release, as breaking changes e a lista de plano de teste. A Fabi vai falar bastante também sobre processo de maturidade e desenvolvimento, então não vou me explorar profundamente aqui, mas só para passar, né? Aqui dentro do Release Notes, a gente tem, como eu comentei, Release Dates, vão ser as datas aqui que a gente vai estar soltando testes. Quando tiver alteração também, por exemplo, uma alteração que adicionamos novos testes, mudou o teste, etc. A gente adiciona aqui todas essas alterações macro aqui dentro do motor, né? E aí já vou mostrar onde que a gente consegue ver essas mudanças micro, também é possível. Então a gente aqui vai colocar as release dates. Obviamente, esse aqui, o portal oficial é o portal do desenvolvedor. Lá a gente tem todas as datas. A Fabi para 3V4 também vai passar aqui na sequência, então vai ficar claro para todo mundo, mas a gente deixa isso no Release Notes. O segundo ponto bem importante que a Fabi vai comentar mais extensivamente aqui, né? São as breaking changes. Então, como a gente comentou, né? A gente solta uma especificação, né? Aqui dentro como estrutura, a gente tem uma especificação que é a beta 1 e ela vai evoluindo para beta 2, beta 3, RC, etc. E conforme essas evoluções vão acontecendo, mudanças podem acontecer na especificação. E aí, se tem mudança na especificação, tem mudança no motor também, né? Então, porque, como eu comentei, o motor é basicamente o espelho da especificação, né? E se a gente muda um lado, a gente tem que mudar o outro também para garantir que o ecossistema tá aderente àquilo que está sendo colocado ali. Então, as breaking changes, aqui a gente vai sempre colocar qual foi a última mudança relevante, né? Por que isso é importante? Porque essa mudança relevante vai ser a data aceita para a certificação. O motor de conformidade, ele para ter um versionamento, né? Então a gente imagina que a gente cria um plano e eu estou executando o plano e dentro do plano que eu estou executando as coisas começam a mudar ali, né? Acho que a gestão de mudança não vai ficar muito clara. Então, justamente por isso, o motor de conformidade ele tem uma estrutura de versionamento, né? Onde para você ter acesso às novas versões, você tem que ir ativamente criar um novo plano de teste, né? Então, esse plano de teste, ele fica... Eu vou abrir aqui na Paralelo já, daqui a pouco a gente passa. Mas esse plano de... A data de criação do plano de teste, ele fica dentro do motor ali, e vê no plano de teste quando que foi criado. E essa breaking change é importante porque é a partir dela que vai ser aceito um pedido de certificação, né? Então, aqui, né, só dando exemplo, por exemplo, do que aconteceu em 3V3. A gente tem aqui, né, a última mudança relevante, dia 21/9, uma descrição da mudança. E nos issues, a gente tem aqui, vou entrar na página de issues aqui. Aqui dentro desse link do link do issue do GitLab, a gente vai ter a descrição, discussão, como fóruns comum que a gente tem de desenvolvimento, né? Então, aqui a gente interage bastante com os participantes, acho que a grande parte do pessoal que já deve ter interagido com a gente pelo GitLab ali, né? E aí vai ter a descrição do que é a mudança, por que está mudando, número de pessoas impactadas, etc, né? E aí, lá dentro da Release Notes, né, de 3V4, a gente não tem, né? Como eu comentei, os testes foram soltos só uma semana, então a gente ainda não teve um feedback que altere o comportamento dos testes da maneira como eles estão. Mas se a gente tiver, ou quando a gente tiver, a gente vai colocar lá no Release Notes. E aí, só entrando rapidinho, como eu comentei, na página de issues, esse aqui é o lugar onde a gente vai conseguir ver tudo o que está acontecendo dentro do motor, né? A página de issues do GitLab, a gente tem o Service Desk, né, que é onde a gente vai receber esses pedidos geralmente. Então, os pedidos podem continuar normalmente, né, chegando dentro do Service Desk. O que a gente faz é que a gente sempre replica um issue que chega no Service Desk para cá. Para quê? Né? Para ficar visual, para ficar visível para todo mundo do ecossistema. Então, dentro dessa página de issues aqui, qualquer pessoa consegue entrar aqui, dar uma olhada no que está acontecendo. Essa olhada aqui, a gente tem essa política de tags, então vocês vão ver que aqui esses problemas, né, eles geralmente
duas tags, uma relativa à fase e outra relativa ao que é aquele ponto, né? Então, por exemplo, para 3v4, se eu quiser saber o que está acontecendo, eu clico nessa tag aqui de 3v4, e aí eu vou ter acesso a tudo que está acontecendo no nível micro, ou tudo que aconteceu, né? Tudo que já foi fechado, para 3v4. Sejam perguntas, então dúvidas, esclarecimento que a gente coloca aqui também sobre os testes. A gente teve aqui, ó, no final da semana passada, já 2 pontos que foram levantados. Um deles, inclusive, já está com a correção feita aqui. Provavelmente a gente deve fazer o deploy hoje. E aí o outro a gente está corrigindo aqui, foi aberto também no final da semana passada, né? Então, tudo que tiver que a gente coloca, então é sempre a tag de fase, e o demais é a tag, se for um bug, né? Porque é um comportamento do teste, digamos assim, o comportamento prático do teste não está seguindo o sumário, e a gente vai falar dos sumários em 2 minutos Cristian, aqui. Opa, rapidinho, aproveitando que você está falando sobre isso, vai existir alguma janela para que vocês façam essa atualização dessas correções e não impacte os participantes nos testes que estão em andamento? Rômulo, a Entendeu? gente Uma vai entrar grade. nesse detalhe daqui a Vai. pouquinho. Ok, Vai, eu vou aguardo explicar então. como que vai ser o fluxo. Obrigado. Imagina. legal. Obrigado, Rômulo, obrigado, Fabi. Então, seguindo aqui, né? Todas as interações estão visíveis aqui. A gente está com essa. Só entrando um pouquinho, né? Dando spoiler do que a Fabi vai comentar aqui. A gente tem melhorado o processo muito com base também em feedback do ecossistema aqui, para a gente conseguir fazer um fluxo de desenvolvimento, liberar, fazer release aqui de maneira que faça sentido para o ecossistema. Fabi vai entrar neles daqui a pouquinho. Mas acho que o ponto principal aqui que eu queria trazer é justamente para essa página de issues e a página do wiki é extremamente importante para a gente acompanhar o ciclo de desenvolvimento do motor. Então, o que está acontecendo, quais são as mudanças, breaking change, então, né? Se a gente olhar aqui, por exemplo, se eu botar label, a gente pode ver aqui por cima também, né? Se eu procurar label de breaking change, eu vou conseguir saber o que está acontecendo. Então, a gente não tem nenhuma aberta, a gente teve a última aqui para fase 2.2, né? Então, por exemplo, esse aqui foi o issue que a gente teve uma breaking change. Então, a gente consegue acompanhar todas essas mudanças micro do que está acontecendo, o que vai mudar, qual teste mudou, por quê, de maneira bem detalhada aqui dentro dos issues do GitLab. E aí, dado esse contexto geral, pessoal, voltando um pouquinho para o wiki, pessoal, eu tô vendo que tem o pessoal levantando a mão, eu vou só seguir aqui mais por conta do tempo, e aí tem bastante coisa que a Fabi vai abordar também, e aí se a gente não for respondido, a gente volta no final, e aí saindo todas as dúvidas, eu consigo ficar mais se for necessário também pra gente conversar sobre os testes e etc, né? Mas só voltando, mas por favor, segurem as dúvidas aí, que elas são bem importantes pra gente, né? Pra gente conseguir voltar nelas no final. Então, voltando aqui na planilha, desculpa, aqui no wiki, né? A gente tem a primeira parte, um overview e breaking change, como a gente comentou, tudo pode ser acompanhado ali pelos issues do GitLab. Por último, um ponto extremamente importante aqui também é a lista do plano de teste. Essa lista de plano de testes, ela é a descrição, ela é a documentação do que vai acontecer em cada teste. A gente não consegue documentar 100% de todas as validações, né? Porque acho que em um plano, né? Em um módulo de teste, a gente geralmente tem assim 1.800 para 2.000 validações que são feitas. Então a gente não até ficar uma documentação muito enfadonha a gente documentar tudo, mas a gente tem assim o cenário geral que pode ser usado, né? Esse cenário aqui, ele fica disponível naquela parte de cima do plano, né? Então, a gente tem aquela parte azul ali dentro do módulo. Eu posso até... Deixa eu pegar um issue aqui. E eu já mostro, só para ficar claro para todo mundo. Acho que todo mundo tem visão, mas só para ter certeza de que isso está claro para todo mundo, né? Deixa eu pegar um teste ID aqui. Então, dentro do plano, aqui eu peguei um plano de issue, né? Então ele vai estar falhado. Aqui essa parte azul é a descrição do cenário, né? Então, de novo, né? Desculpa se eu estou sendo enfadonho aqui, só quero ter certeza que todo mundo tem visão e conhecimento disso, é que aqui a gente está falando para a gente vai fazer das chamadas aqui, né? Então, vou fazer uma chamada assim, espera essa resposta, depois eu faço uma chamada assim, espera essa resposta, depois outra chamada, espera a resposta, etc, né? Então, a descrição de tudo que está acontecendo aqui, ele tá refletido aqui dentro desse cenário, né? Aqui dentro do wiki, então dentro da planilha ali embaixo, a gente tem a descrição de todos os cenários, 3v4, que está disponível lá, o pessoal também pode baixar, depois se quiser olhar, feedback ainda, né? Se tiver algum feedback sobre os testes, a gente viu que teve issues que foram abertos com base na própria planilha, manda pra gente, que a gente vai refletir aqui, discutir em GT se for necessário. Sobre a planilha, né? Então, especificamente aqui sobre as mudanças dos testes, a gente tem 2 abas aqui, uma é 3v4, essa aqui é basicamente só replicando todos os módulos e planos e qual que é o sumário deles todos, né? Então, se a gente somar tudo aqui, a gente, junto com os demais ali, né, com os outros planos, a gente vai ter todos os planos de teste que estão disponíveis. Então, essa aqui de maneira geral, né, os planos com os sumários, e aqui a gente mantém do lado também um changelog, e fica mais fácil para todo mundo ter visão o que foi alterado, né.
Aqui do lado a gente tem algumas, digamos assim, né? Vou separar aqui e passar rapidamente, como eu comentei, né? Não vai dar para explorar todos os testes 100%. É basicamente a replicação do que o Zé e do que o Wendel comentaram, mas falando sobre mudanças gerais, né? Do que aconteceu nos testes. A primeira foi em relação a múltiplas alçadas. Então aqui a gente teve 2 testes que foram cancelados, né? Então a gente tinha antes múltiplas alçadas, quando a gente alterou para do PATC para o Partially Accepted, né? A gente alterou isso de maneira que agora o consentimento que controla ali o pagamento, né, em si. Então, esses testes onde a gente fazia esse cancelamento do pagamento no meio do múltiplas alçadas, eles caíram, né, não existem mais. Então, a gente conseguiu, basicamente, tirar a necessidade de testes, mantendo a mesma funcionalidade, o que mostra que, assim, a qualidade das especificações tem aumentado aqui. E o segundo, né, aquele ponto que o Zé falou, onde a gente tem uma mensagem de erro 422 para múltiplas alçadas não consome consentimento. Então, o 4 geralmente consome consentimento. Aqui a gente tem uma mensagem específica que não vai consumir. Então, a gente basicamente testa isso aqui, né? Faz um post payment, espera um 422 e aí depois dá um get consent e vê se não foi alterado para consumido ali o consentimento. Né? Então, essa aqui é a primeira, digamos assim, o primeiro bloco de mudanças em relação a múltiplas alçadas. Segundo, um bloco relativo a mudanças que não tiveram mudanças na lógica, o que significa que as chamadas são as mesmas, né? Só que, por exemplo, como eu comentei, o Postfix Payments ele virou um array, então na prática todos os testes foram alterados para que a gente possa ter essa chamada via array. Os testes de webhook também, assim, acho que é mais para testar os cenários de webhook, não vou entrar no detalhe deles. Teste de XFAP, então, como o Zé comentou também, né, a gente tem essa necessidade de criação do XFAP pela detentora, né, e retornar isso justamente para ter esse link lá dentro da PCM. Então, a gente alterou o teste de XFAP que a gente já tinha para conseguir ter acesso, para conseguir testar esse comportamento aqui. E por último, que é o que eu acho que a gente faz mais sentido que a gente gastar um tempinho, é só, ver que eu tenho 2 minutinhos aqui, para a gente, dos novos testes, né? Esses novos testes são os testes relativos a pagamentos recorrentes, né? O que a gente testa basicamente é sempre assim: a gente vai testar o cenário feliz, a gente vai testar os edge cases e cenários infelizes. Ou seja, a gente testa ali como se fosse o cenário padrão e a gente começa a testar vários limites ali, né? E eu vi que foram surgindo várias perguntas aqui no chat, conforme o Zé foi falando, que muitos desses a gente já traduziu em cenários aqui, né? Então, acaba que isso aqui também ajuda bastante, né? Para quem ainda não conseguiu, acho que recomendo aqui a leitura do plano de teste, para que possa entender de fato qual que é a lógica a lógica esperada ali dentro dos testes do motor, né? E da especificação também. Então, falando sobre os cenários, né? Basicamente, a gente primeiro tem um cenário core para cada tipo de pagamento. Então, um pagamento diário, um pagamento semanal, um pagamento mensal e um pagamento custom. Aqui gerar o consentimento, fazer o pagamento, garantir que o pagamento foi feito e o pagamento foi agendado, né? Na prática, porque feito seria no futuro. Então, primeiros cenários padrões de pagamento. Então, aqui a gente está basicamente tendo aquele happy flow, né? E aí depois a gente tem mais um teste aqui, como o Zé comentou, né? A gente tem 2 anos de consentimento com pagamento diário, que possibilita que eu faça 730 pagamentos, né? Então, aqui a gente faz uma chamada com 729 pagamentos e espera que esses pagamentos sejam agendados, né? Então, é basicamente para ajudar as instituições a testar essa estrutura desse batch de pagamentos que pode ser feito, né? Na sequência, a gente tem que testar os limites do consentimento. Então, o Zé falou também um pouquinho sobre esse limite do consentimento, no sentido de quando que tem que ser o day of the week. Opa. Cris, mutei todo mundo de novo. Se quiser desmutar, porque tava algum Beleza, áudio vazando. Tranquilo, obrigado. Então, do próximo teste aqui, né? A gente tem que testar esse limite do consentimento, né? Então, eu faço um pagamento mensal com D mais 60 e passo 60 pagamentos. E aí, a detentora precisa fazer esse cálculo, né? Para saber se o pagamento está dentro desse limite de 2 anos, né? Então, a gente faz um jogo um pouco com essas datas. Depois, né, a questão de ajuste de datas. Então, o pessoal falou ali sobre a questão do agendamento de um dia que não existe, né? Então, se eu fizer um pagamento mensal no dia 31, e aí a regra é que isso sempre tem que ser jogado para o próximo dia válido, né? Então, a gente faz esse pagamento, né, usando o dia 31 em um mês que não existe, por exemplo. Então, esse pagamento não pode ser aceito, todos têm que ser cancelados. Muito do que o José trouxe aqui, né? Na sequência, quantidade de pagamentos. Então, por exemplo, se eu agendei uma quantidade de 5, eu tenho que mandar 5 pagamentos. Se eu agendei 6, eu tenho que mandar 6. Então, aqui a gente manda menos pagamentos do que o agendado e depois manda mais pagamentos do que o agendado, né? E aí a gente espera sempre que o pagamento, que receba uma mensagem 422 com pagamento divergente do consentimento, todos os pagamentos são cancelados. Na sequência, aqui é uma questão do pagamento de custom,
né? Então, alguma questão de dados que podem... Na sequência aqui, né, a gente vai lidar basicamente o cenário de end-to-end ID. Então, quando a gente faz o pagamento, a gente tem que ser feito o cálculo, né? Baseado no end-to-end ID, eu consigo ver quando que esse pagamento foi feito. Então, se eu quero fazer um pagamento semanal, toda segunda, começando hoje, começando amanhã, né? Então, só vale a partir da próxima segunda. Eu quero fazer 5 pagamentos, a iniciadora tem que calcular isso para mandar o end-to-end ID e a detentora tem que checar o end-to-end ID, né? Então, isso tem que fazer essa validação dos dois lados ali. E é basicamente o que a gente faz é isso, é mandar o end-to-end ID válido, né? Então, mandar datas inválidas ali do end-to-end ID com o que foi passado dentro do consentimento. Penúltima ali, né? A gente tem a questão do amount. Então, todos os payloads de pagamentos, né? Eles precisam ser, digamos assim, né? Com relação... eles precisam ser o que foi definido no consentimento. Então, aqui a gente tem, basicamente, manda uma série de 5 pagamentos, um deles tem um amount diferente. Espera que isso seja negado também. E, por último, é o endpoint de patch. Então, a gente espera que esse endpoint aqui, que quando a gente faz esse pagamento, a gente está testando o endpoint de patch payments, principalmente relativo ao consent ID, né? Então, a gente faz uma série de pagamentos, cancela um pagamento, depois cancela todos baseado no consent ID. E aí a gente vê se o cancelamento de fato foi feito, né? Então, em resumo, pessoal, como eu comentei, a gente não consegue passar por tudo, tentei fazer uma passada geral aqui nos principais casos. Vou colocar o link aqui do wiki e dos testes, para quem quiser olhar com mais calma. Acho que na sequência agora a Fabi ela vai falar muita coisa relativa ao motor também, então pode ser que saiam algumas dúvidas que existem. E a gente está aberto ainda para feedback nos testes, né? Então, de novo, se alguém olhar ali algum problema, ver o cenário dos testes, executou o motor, está com problema, manda o ticket de Service Desk, manda isso no GitLab, que o nosso time está alocado para poder atender vocês assim, o mais rápido possível, né? E é isso. Obrigado, Fabi. Obrigadão, Cris. Oi. Pessoal, continuando aqui, então, entrando na última parte antes das dúvidas. Depois de tudo, todo esse contexto aqui que a gente teve, o que é esperado das instituições, né? Então, trazendo aqui um pouco para vocês como que funciona esse fluxo todo, né? A gente recebe, a gente tem dentro do Open Finance, a gente está especificando as APIs para muitas instituições diferentes, né? Então, às vezes uma coisa que pode parecer clara, às vezes pode gerar uma ambiguidade, um entendimento diferente. Então, aqui a gente tem um ciclo de feedback que ele é fundamental para a gente poder ter uma interoperabilidade, tá? Realmente dentro do ecossistema. Então, só compartilhando com vocês esse fluxo, depois que a gente tem uma criação de demanda, por exemplo, vamos ter pagamento recorrente, o grupo de especificações trabalha para publicar a primeira versão dessa API, que é o que a gente chama da Beta 1, e aí com isso a Radeon ali começa o desenvolvimento do motor, o grupo de certificação, e as instituições começam o desenvolvimento das próprias APIs. E aí depois a gente começa esse ciclo de feedback. Então, são levantados problemas, bugs, sugestões, melhorias. Aí a gente avalia se há alguma questão para as especificações, se há alguma questão para o motor. Com isso, a gente evolui as especificações, então tem Beta 2, Beta 3, RC, e assim por diante. A gente vai corrigindo o motor, às vezes pode ser algum bug que seja específico do motor, uma correção necessária, ou a especificação foi atualizada, então naturalmente o motor tem que ser atualizado para estar consistente. Mas para isso a gente precisa desse feedback. Então é por isso que surgiram os marcos, tá? Então, historicamente, a gente tinha muitos pontos que eram levantados um dia antes do Go Live. E a gente não tinha tempo de reação como ecossistema. Lembrando que a gente tem que avaliar, delibera isso no conselho, implementa no Swagger, atualiza os testes e todas as instituições têm que fazer as adaptações nas suas próprias APIs. Então, por isso que os marcos estão aqui para a gente conseguir antecipar esses pontos de atenção, esses pontos de preocupação. Depois disso, a gente chega numa versão estável das APIs, que vai gerar a versão estável do motor. Aí as instituições executam a última versão do motor, que é o que a gente considera bom o suficiente, estável para a certificação. Submete os tickets no Service Desk, a gente faz o processamento e aí a gente tem o Go Live, tá? Então, aqui é compartilhando para vocês um pouco desse, especialmente da parte de maturidade, tá? É fundamental a participação das instituições aqui, tá? Você tem um calendário? É o último slide. É o último slide. Legal, obrigado.
Então vamos lá. Então, como que funciona o ciclo de maturidade? Então, aqui as instituições são corresponsáveis pelo ecossistema, então também são responsáveis pela qualidade do lançamento dos produtos. Então, esse ciclo de feedback ele é muito importante. Então, as instituições irem desenvolvendo o quanto antes as suas APIs, baseado nas especificações. Eu sei que às vezes tem alguns casos que acaba desenvolvendo para passar nos testes, mas assim, tá na dúvida o que tá no Swagger, o que tá nas especificações, que é a verdade, tá na dúvida de um comportamento do teste, abre um ticket, a gente vai avaliar tanto a parte de testes quanto a parte de especificação, os times avaliam em conjunto, então todo esse fluxo de feedback, começar o quanto antes é fundamental. E aí, para isso, a gente tem os marcos de certificação. Então, o que são os marcos de certificação? São datas que são estipuladas para as instituições passarem em uma parte dos testes. Então, aqui, para pagamentos recorrentes, a gente tem o que a gente está chamando de marco A, que eu vou explicar depois. Eu vou entrar aqui nas datas daqui a pouquinho. Mas, basicamente, vamos lá. A gente está com 64 testes, no marco de 50%, é esperado que a sua instituição esteja passando em 32 desses testes, tá? Então, a gente tem todo um controle aqui. Aí, depois a gente tem um dashboard de acompanhamento que a gente pode compartilhar com vocês também, como obter o acesso. Mas é tão simples quanto, são 64 testes no total, no marco de 50% você tem que estar passando em 32. No marco de 100%, você tem que estar passando no 64. Se a sua instituição não passar nesses testes, você vai ser notificado pelo Service Desk, tá? Então, importante, o Service Desk é a forma que a gente tem oficial de comunicação da estrutura com as instituições, de maneira individual e personalizada. Então, importante os times de vocês estarem atentos por ali também. O marco não é de O Christian, 40%, Fabi? eu estou dando só o exemplo para fazer a beleza. conta ali, tá? Mas Beleza, o de tranquilo. pagamento recorrente vai ser de 40%. Beleza, segue o fluxo aí, obrigado. Imagina. A gente tem algumas mudanças no motor de conformidade, que nem o Christian estava explicando, que elas podem ser originadas tanto por feedback para o motor, quanto por feedback das especificações. E a gente fala que essas mudanças elas podem ser mais ou menos restritivas. Uma mudança menos restritiva é quando as instituições que estavam passando, o comportamento delas continua válido. Então, imagina só, a gente estava dentro do motor aceitando um código de erro apenas para aquela situação, e aí a gente teve um esclarecimento de que, na verdade, pode ser um ou outro. Então, quem estava mandando um código de erro continua passando, e quem estava mandando o outro começa a passar. Quando a gente tem essas mudanças menos restritivas, se você já estava passando, você não precisa reexecutar o teste, tá? O que a gente tem são as breaking changes ali, é quando são as mudanças mais restritivas, que, por exemplo, a gente estava esperando um código de erro A, e agora é o código de erro B que está sendo esperado. Então, quem estava enviando A estava passando no teste e não vai mais passar. Então, quando a gente tem uma breaking change, a gente vai comunicar ao ecossistema, tem a página ali do Release Notes que o Cris estava mostrando. A gente vai divulgar por Informa também, qual é a expectativa dessa breaking change estar no ar. Mas aí quem estava passando nesses casos deixa de passar, todo mundo tem que reexecutar, tá? A certificação de renovação de pagamento recorrente, ela vai ser da maneira regular. Então, quando a gente divulgar a versão estável do motor, todo mundo vai executar os testes nessa última versão, abre o ticket no Service Desk, vai colocar como anexo os logs dos 3 planos de teste que a gente conversou aqui. A gente vai avaliar internamente, vai entrar em contato se precisar de alguma correção. O responsável legal assina o documento o termo de certificação e depois tem entrada em produção, tá? Então, esse vai ser o processo de certificação regular. Detalhes de como vai ser o Go Live, que a gente vai ter convivência entre a V3 e a V4, aí a gente manda detalhes posteriormente. E aqui alguns pontos de atenção para falar com vocês. As APIs têm que ser desenvolvidas baseadas nas especificações e não no motor de conformidade. Qualquer dúvida, questionamento, abre um ticket no Service Desk ou no GitLab, que a gente vai avaliar. Tem um tempo para a gente conseguir fazer tanto a correção do motor, quando tem algum bug, e tem um tempo também quando tem um lançamento de uma nova especificação, uma nova versão, Beta 2, Beta 3, até o motor estar adequado.
A gente tem trabalhado muito nisso desde as últimas certificações. O nosso foco aqui vai ser trabalhar mais com a comunicação. Então, olha, estamos lançando essa versão da API, o motor vai estar adequado em tal dia. E sempre que a gente tiver alguma atualização dessas, a gente já vai fazer uma avaliação prévia se isso vai impactar algum marco ou não e manter todo mundo informado, tá? Um ponto de atenção aqui é como isso depende do feedback, a gente não consegue, às vezes, avisar com tanta antecedência. Então, por favor, fiquem atentos ali aos informes, às comunicações. A gente está trabalhando muito nessa comunicação fluida com as instituições, tá? Então, algum ponto crítico foi identificado, a gente vai informá-los o mais breve possível de quando isso vai estar corrigido e o que é esperado de mudança de data. Se tiver alguma mudança de data, qual que vai ser a nova, ou se a gente vai desconsiderar algum teste dentro daquele marco, enfim, vamos conversando pontualmente. E o último ponto aqui de alerta é que para o Go Live, as instituições vão ter que ter o perfil FAP único implementado. Então, é fundamental que todo mundo comece também o desenvolvimento do perfil FAP único o mais rápido possível, inclusive o tema do workshop de amanhã. E aí, dúvidas do cronograma? A gente tem o Marco A, que é um específico aqui para o dia 15/12, então, sexta-feira, não dessa semana, da próxima. Aqui a gente pegou 13 testes que são representativos de pagamentos recorrentes e a instituição vai ter que passar em 2, tá? A gente recomendou 2 testes específicos, como a gente ainda não divulgou o guia de experiência do usuário, a gente sugeriu 2 testes para evitar retrabalho do lado das instituições, mas fica a cargo de vocês, dentro desses 13 testes, vocês vão ter que passar em 2 até a sexta-feira que vem, tá? Aí, no dia 10 de janeiro, sucesso em 40% dos testes. No dia 29 de janeiro, 75% dos testes. E dia 19 de fevereiro, em 100% dos testes. Aí depois a gente tem um tempinho aqui que é para pegar o feedback final que as instituições podem mandar até o 100%, fechar a versão estável da API, fechar a versão estável dos testes, tudo dando certo, todos os pontos tendo sido corrigidos antecipadamente. O ideal, o cenário que a gente busca é que nesse período aqui de ajuste final de documentação e de testes, seja simplesmente mudar o nome da versão, tá? Então, vai sair de versão RC para versão estável. Essa é a expectativa. Então, contamos com o feedback de todo mundo desde o começo, mas caso tenha algum ponto a ser ajustado, vai ser dentro desse período. E aí, a gente tem aqui 2 semanas para submissão dos pedidos de certificação. Então, é o período que as instituições têm para reexecutar os testes nessa última versão e abrir o ticket no Service Desk. Depois, a gente tem mais uma semaninha aqui para o processamento desses pedidos de certificação. E aqui a gente vai ter um período específico que não vai ser direto o Go Live, tá? Então, depois do processamento dos pedidos de certificação, a gente vai ter aqui um período de 20 dias, que quando você olha o cronograma completo desse período, ele vai ser também um período de realização do DCM para entrada em produção do FAP único. Aí as instituições que quiserem se adiantar, já quiserem fazer o DCM para testar o pagamento recorrente, testar bilateralmente com alguma instituição, aqui é o período adequado. E aí, dia 15 de abril, a gente tem o Go Live oficial. Então, é esperado que todas as instituições entrem em produção com a V4 da API de pagamentos no dia 15 de abril e depois até 15 de julho, com o período de convivência. Tá? Fabiane, por favor, uma questão aqui. Já está bem adiantado, o processo começou lá em outubro, etc. e tal. Porém, no nosso caso aqui, a gente ainda está em análise em função de outras demandas e emergências. Vocês vão nos punir, entre aspas, por não participar dessa rodada de testes a iniciar em fevereiro? Vamos levar tinta? A pergunta é, nós vamos levar tinta? Tá, vamos lá. Aqui a gente não tem controle sobre ações de supervisão, tá? Então, a ação de supervisão fica a cargo da própria supervisão do Banco Central. Aqui, como estrutura, a gente acompanha quem está executando os testes, e aí aqui o acompanhamento vai acontecer a partir de 15 de dezembro, tá? Então, não é nem a partir de fevereiro. Então, a gente avalia todas as instituições que estão cumprindo, que
não estão cumprindo os marcos, e elas são Aham. notificadas pelo Service Desk caso não estejam cumprindo, tá? E aí, Tá. se for o caso de ter da instituição conseguir algum aval, alguma exceção para o cumprimento de algum marco da supervisão, aí pode avaliar e aí encaminhar para a gente, aí a gente não notifica, mas caso não tenha tido alguma autorização específica da supervisão, todo mundo é notificado aqui, tá? Tá, só complementando então a questão. Essa notificação do Service Desk é daquelas que vai até o CIO ou ela só vai diretamente a quem está registrado lá e que está fazendo essa interface Tá? com os... Eu entendo que a sua dúvida é em relação aos ofícios que são enviados pelo Banco Central. Assim, entendo que o que vai direto para o CIO são os ofícios, e aí fica a cargo da supervisão se vai ser enviado ou não, a cargo do Uhum. Banco Central. Esses tickets no Service Desk, eles vão para a equipe de atendimento N2 da própria instituição. E para a gente solicitar para a supervisão um adiamento, qual que é o contato, com quem que a gente fala? Aí tem que falar diretamente com o contato da supervisão da sua instituição, que cuida da sua instituição, tá? Elias, nesse Oi? caso aí, é isso mesmo, é esse que a Fabiane falou. Você tem que identificar aí dentro da sua instituição quem é o contato que responde oficialmente, né? Aham, Pelo Sisbacen lá, aham, e antecipar esse movimento. Normalmente, aqui no banco, a gente recebeu uma aham. requisição, que eles chamam, né? Um ofício com uma requisição, de caráter informativo, para a gente dar ciência que a gente está a par desses prazos, principalmente da parte do novo, do FAP único, né? Tá, muito E aí obrigado. é importante, se tu já tem essa sinalização aí que não vai conseguir participar dos marcos, é importante te antecipar a isso junto ao regulador, realmente. Tá, beleza. Muito obrigado, hein? Imagina. Pessoal, então acho que do que é esperado das instituições aqui, a importância desse ciclo de feedback, quanto antes os pontos forem levantados, mais antecedência a gente tem para fazer as devidas correções e para vocês lá das instituições aqui conseguirem refletir isso também, e a gente ter um go live o mais fluido possível. Aqui depois a gente compartilha com vocês são alguns links úteis, então o portal do desenvolvedor, então onde tem as specs, a página de calendários, informas, Release Notes, motor de conformidade, o GitLab para abertura dos tickets e o próprio Service Desk. Então, aqui é mais informativo, a gente compartilha com vocês posteriormente esses links. E aí, aqui, a parte de dúvidas, a gente fez um consolidado das dúvidas que ainda não foram respondidas no chat. Então, deixa eu compartilhar aqui, aí a gente vai peço apoio aqui para o pessoal para a gente ir respondendo, tá? Que eu estou vendo aqui, as que ainda não foram respondidas. Uma pergunta do Anderson: poderiam trazer em vossa documentação uma paginação padrão para que todas as casas pudessem implementar uma paginação, podendo ser parametrizado o volume de pagamentos a serem retornados de acordo com a sua experiência em infra? Aí essa eu vou pedir ajuda aqui do Zé e do Wendel. Pessoal, a gente Tem um outro pensou. ponto, eu acho que você pulou ali, Fabiane. Desculpa interromper. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Sim. Primeiro, bom dia a todos aí. Eu trabalho aqui, sou um parceiro aqui do Bradesco aqui na construção de APIs Open Finance. E além desse ponto, também tem uma outra dúvida acima, que atualmente a gente tem um volume máximo aqui, né, na V4 de 730 pagamentos, né, considerando 2 anos ali de um agendamento diário e considerando essa premissa, eu acredito que a gente pode ter até um gap aí também na parte de especificação da criação do post. O que é esse gap ali que eu acredito que possa ter ali, né? Hoje no post o consentimento está dentro de um array. E eu mandando um consentimento dentro de um array, eu posso ter N pagamentos ali, né? Elevados a 730, que pode ser um pouco nocivo ali, né? Mesmo para a infraestrutura do detentor. Na questão ali de consentimento. Talvez se o consentimento ficasse fora do payload ali do array, a gente poderia ter ali uma limitação ali de 730 para a criação, né? Eu não sei se ficou claro esse ponto. Anderson, eu queria
primeiro entender essa parte que você está citando do consentimento ser uma lista. Se eu olho Não, ele que está dentro de um parâmetro de uma lista. Quando em que você abre endpoint, em que local do endpoint? é o create ali na parte O do post request consent, e não, post request payments. body. Não, post Ah, payments. perfeito. Ele é só um Post campo payment. ali dentro, né? Isso, ele é um campo dentro de um post, entendeu? Tá, tudo bem. Qual é a dúvida? Ele é só o valor do consent ID, ele não vai ser diferente, ele vai se repetir várias vezes. Ah, ele Não vai se entende? repetir várias vezes ali, então. Exato, ele é um porque item só, tá? O que a gente tem aqui é uma API em que você tem um consentimento único que permite pagamento de um para um. Um pagador para um recebedor N vezes. O que você tem aí é um campo para permitir o relacionamento entre o pagamento e o consentimento. Por que isso? A gente tem hoje a jornada sem redirecionamento, né? A gente tem ali a API de vínculo de dispositivo. Essa API, ela não utiliza o escopo dinâmico de consentimento, onde ela passaria o consent e o consent ID, tá? Visto que não tem esse escopo ali a nível de authorization server, a gente precisava ter esse valor de consentimento dentro do endpoint para permitir que as instituições casassem o pagamento com o consentimento, né? Você pode ver que o campo ele tem inclusive uma restrição que ele só é de preenchimento obrigatório quando a iniciação tiver vindo de um fluxo específico. Então, é só para isso que ele está ali, tá? A gente não trata da criação dele, então ele não tem um consentimento para cada pagamento, é um consentimento só que vai comandar N pagamentos. Beleza, então a cardinalidade dele então continua sendo 1 para 1, certo? Perfeito. A minha dúvida era só com relação à cardinalidade dele, né? Eu fiquei assustado que se tivesse uma cardinalidade ali de 1 para N pagamento, um Eu payload ali, entendi né? seu De ponto. criação de pagamento para N consentimentos, a gente poderia ter algo meio catastrófico aqui. Mas eu Entendi. acho que ficou claro. Perfeito. Então, só complementando o que o Zé Henrique explicou, né? Esse consentimento é o mesmo que já vem no token, né, Zé? Então, já está contido lá dentro do token, que continua sendo o mesmo do consentimento, o consent ID gerado no post do consentimento é o mesmo consent ID que tem que ser enviado no post do pagamento. Perfeito. Se Para não for todas essa as situação, ocorrências. isso para todas as ocorrências, se não for essa situação, o post do pagamento tem que ser recusado, tá? Com a Perfeito. devida, Parâmetro com o devido inválido reason lá. ou qualquer um outro que se encaixe. Isso aí. Perfeito. Sobre a segunda parte, Anderson, que você menciona da paginação, a gente está estudando, tá? A gente entende que podem ocorrer esses cenários drásticos, mas nós decidimos aguardar para ver se realmente é um volume considerável que necessite de ajustes de paginação e esse tipo de trabalho de cache e coisas do tipo, tá? Então a gente está aguardando ter mais informações sobre a usabilidade da API para a gente poder tomar essas decisões de melhoria de comportamento ali, né, de retornos e etc, tá? Não, perfeito. É porque, assim, né, considerando que a gente pode ter, né, hoje na especificação da consulta de pagamentos e até na própria criação ali um retorno de 730 registros numa paulada só, acredito que Uhum. fica ruim até para arquitetura de gateway, entendeu? Do Fica. detentor aqui. Como que a gente vai retornar hoje 730 registros em um único payload, entendeu? Eu acredito que seja até inviável isso em questão de, Quantidade mesmo de tamanho, né? de REST aqui, né? Não, é o tamanho. Hoje, não dá, eu acho que não dá para trafegar isso daí no gateway aqui, né? Do fornecedor que a gente usa de cloud aqui, cara. Talvez aí seja um ponto até se pensar ali pelo tamanho do payload ali, né? Alguns API gateways ali, eles não conseguem trafegar esse tipo de volume de registros, considerando ali o tamanho ali do payload que pode ser trafegado num response body ali, entendeu? Essa decisão relacionada ao tamanho e paginação e etc, ele entra no mesmo conjunto ali das decisões de SLA, né? A gente, no momento, tentou criar uma especificação que trate bem os pontos que são realmente, que vão acontecer com mais frequência, né? E esses outros pontos que a gente entende que são exceções, a gente vai primeiro entender o comportamento
para poder depois tomar alguma decisão que melhore esses pontos de dores, tá? Mas a gente quer primeiro entender quais são realmente os pontos de dores, para a gente não ficar gastando tempo criando tratativas para algo que nem acontece no ecossistema com tanta frequência, você entende? Então, a gente vai gastar o tempo realmente criando tratativas para o que for realmente apresentado como problema, tá? Eu acho que só para poder fechar aqui, Anderson, a ideia aqui, talvez, né, como a gente fez esse lançamento agora, pode ser que esse ajuste ou essa adequação, não sei, tá? A melhor forma que a gente possa pensar e evoluir na nossa API aqui, tá? Mas, inicialmente, a gente quer sentir como as casas vão estar ali com o comportamento do que foi especificado, e caso a gente tenha algum problema em relação aos SLAs, a gente vai trabalhar para poder melhorar esse ponto. Boa. Fabi, eu vi que tiveram aqui algumas perguntas, a gente foi respondendo, eu não sei qual que é a melhor dinâmica, porque eu acho que vale a pena a gente pegar 3 aqui de especificação, 3 de conformidade, 3 de UX para poder passar, né? E aí, talvez no Informa a gente manda tudo detalhado, os pontos que a gente acredita aqui em relação às respostas para as instituições. O que você acha? Boa, pode ser, Wendel. Fica à vontade aí, se quiser passar pelas especificações. A gente está tentando responder no chat a maior parte possível, tá? Boa. Eu vou pegar uma aqui, e aí, Zé, eu vou seguir ali o que você já tinha passado, mas, por favor. Então, uma pergunta que foi comentada aqui, que eu tô lendo aqui, foi do Daniel, às 10h13 aqui, né? Bom dia. Ou foram uma das primeiras. Bom dia. Por longa duração, entendimento que é até 24 meses, não necessariamente 24 meses, certo? Está previsto mais de um agendamento por dia? A gente está respondendo, chegou a colocar lá. Isso, até 24 meses, apenas um agendamento por dia, apenas um por dia por consentimento. O George Martins fez uma pergunta ali, expiration date time. Não é informado durante o pedido de consentimento, /post consent. Então, o detentor de contas vai gravar automaticamente 24 meses no expiration data time, será menor que 24 meses, apenas se o cliente revogar. Esse foi o nosso entendimento com a documentação. Aí, a nossa resposta aqui, tá? A ideia aqui é que você precisa definir o start date e o quantity. E aí a gente está aqui reforçando, falando que a gente está trabalhando em cima da V4, né? O expiration data time só é na V1 de pagamentos automáticos. E aí, Zé, se você quiser complementar aqui. Boa. Desculpa, eu ainda estava falando no mudo aqui, pode continuar. Legal. Eu vou pegar um outro caso aqui, né? Que foi da Juliana Peixoto. O usuário vai poder cancelar apenas o agendamento de um mês específico ou sempre vai ser em lote? Então, só reforçando, atualmente a especificação, hoje da V4, possuímos 2 endpoints. Um Patch Pix Payment ID que cancela um agendamento específico, enquanto a gente tem um outro endpoint que é o Patch Pix Payment Consent ID que cancela todos os pagamentos referentes ao mesmo consentimento. Então, nessa sua pergunta aqui, Juliana, caso você tenha necessidade de cancelar um agendamento de um determinado mês, você pode usar o endpoint que cancela aquele cara especificamente. Boa. É isso. Então, Adicionando a resposta do Wendel, você pode cancelar tanto uma ocorrência só, na série de recorrência que você tem, ou você pode cancelar toda a recorrência de uma vez, tá? É isso. boa. Eu vou, como eu comentei, a gente passou aqui por algumas das perguntas, tá? Eu acho que todos os inputs que foram colocados aqui no chat, a gente vai responder, vamos trazer mais clarificações aqui, mas dado o nosso prazo aqui do horário, eu vou passar aqui pro Bresler
ver aqui a questão das perguntas de UX, tá? E Bresler, você tem acesso aqui ao documento? Você quer que eu faça a leitura para ti? Se puder ler a primeira para mim, por gentileza. Tá bom. Pergunta do Marcos Vinícius, às 10h36. A detentora não deverá validar as datas estão corretas? Visto que no manual de experiência poderá escolher, por exemplo, a cada 2 semanas, informação que não vem num consentimento. Perfeito. A detentora não faz essa validação a princípio, e por isso que a gente padronizou a comunicação de sempre que a periodicidade for personalizada. Então, sempre que ela for personalizada, tem ali o padrão como a iniciadora deve enviar para a detentora, isso vai no campo de texto para o usuário. Foi a melhor solução que a governança entendeu para que a gente possa viabilizar sempre também essas possibilidades personalizadas, sem estender ali a tela do consentimento de confirmação mostrando todas as datas, por exemplo. Então, ali tem uma padronização, ela é específica, sempre vai ser enviada dessa forma e a detentora vai validar com o usuário somente no momento do consentimento ali também. Depois, ele tem a possibilidade também de fazer essa validação posterior, esse acompanhamento posterior, né, na sua área de gestão de Open Finance, tanto na detentora quanto na iniciadora. Mas são as datas que foram definidas pelo usuário na iniciadora, com uma facilidade ali de interpretação que foi padronizada. Boa, Bresler. Eu acho que a Helena aqui é uma segunda pergunta, tá, Bresler? Eu acho que é mais um pedido de ajuste, e aí só colocando aqui, né, toda a documentação do guia, ela está passando por revisões, então a ideia é melhorar essa informação para vocês. Vou aqui para a pergunta, tá, Bresler? Por que o guia de UX faz menção à implementação de outros arranjos? Exemplo TED. Nesse momento, só a especificação para o arranjo do Pix. Entendo que o guia ter orientações que não podem ser implementadas pelas instituições só dificultam o trabalho. Acho que esse conteúdo só deveria aparecer no guia quando o referido arranjo puder ser de fato implementado, até porque poderá haver mudanças de acordo com a funcionalidade adotada nas especificações. Perfeito. O guia ele está sempre passando por ajustes. Agora, no final do ano, ele vai passar por uma revisão também, que a gente deve trazer mais para o ano que vem, no subgrupo que tem toda a questão do guia de UX mesmo, então que é definida a forma como o guia é apresentado para todo o ecossistema. E agradeço também o compartilhamento da sugestão, a gente traz para discussão interna aqui, e já é algo que está sendo avaliado também, entender essa questão do TED e etc. O que a gente gosta sempre de reafirmar aqui, que é o compromisso do Banco Central, é que a iniciação de pagamento ela é agnóstica, para ela poder funcionar com qualquer tipo de arranjo e a gente incorporar mais arranjos no futuro, entendendo aqui a priorização do próprio Banco Central também. Hoje, com o Pix, que é de fato aqui o que melhor atende, né, todas as especificidades e pela questão do pagamento instantâneo também, e ter relação aqui com todas as casas, a gente sempre começa aqui pelo Pix, é o que faz mais sentido comercialmente para as instituições, mas a gente tem essa possibilidade também na iniciação de pagamento atuar com outros arranjos no futuro, e é importante manter esse aspecto agnóstico também, então só essa pontuação. Boa. E aí, eu vou pegar uma mais fácil aqui, tá, Bresler? Eu acho que já até você tinha respondido, que foi uma pergunta do Edvarden. Esses são os requisitos do guia que foi comunicado que será publicado até o dia 23/12. Já podemos considerar como a versão base para iniciar a implementação dos canais? Certo? Pode considerar como apresentação base, sim. No guia ali, eventualmente a informação é apresentada, por exemplo, as telas, né? A gente vai fazer ali as telas no mesmo padrão do guia, mas você pode ter essa base aqui, ela vai permanecer, vai ser mesmos requisitos, recomendações que a gente vai ter ali, tá? Então, pode usar como base, sim. É o intuito desse workshop, da gente conseguir trazer essas informações para vocês, esse contexto também nesse momento. Boa, Bresler, obrigado.
Fabi, parte de conformidade. Obrigado, Wendel. Valeu. Obrigada. Valeu. Wendel, eu acho que eu até resumiria aqui a parte de conformidade. Tem algumas dúvidas aqui. Eu gostei da sugestão. A gente pegou todas aqui do chat. Depois a gente compartilha o documento com as respostas. Acho que tem alguns casos aqui que são de cronograma, que tem bastante dúvida, até ajuste do motor. Então, assim, estamos trabalhando arduamente na comunicação com as instituições. Então, a ideia é sempre que a gente tiver algum informativo, algo que vai ser uma breaking change, alguma informação relevante, a gente vai compartilhando com vocês. O Squad Sandbox aqui está trabalhando também para sempre avaliar se vai ter algum impacto no marco, questão dos cronogramas. Então, a ideia é a gente passar informações cada vez mais completas e ágeis para vocês. E deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Aí tem algumas dúvidas sobre a parte do QRDN ser gerado no Pixtester. Hoje a gente, até onde eu sei, todas as instituições geram pelo Pixtester. Entendo que se você gerar na própria casa, mas ele estiver vinculado com o Pixtester, para a gente poder validar ali o status do pagamento, acredito que não teria problema. E acho que, no geral, essas eram as perguntas que a gente ainda não tinha respondido. Tem uma sugestão aqui, uma questão do plano de teste ser diferente para pagamento recorrente e a do pagamento regular. Geralmente, mais planos de testes acabam gerando um desconforto para as instituições, tá? Então, por isso que a gente tenta colocar só casos de exceção. E aí, nesse caso, a gente tinha optado por deixar tudo no plano tradicional, todo consolidado. Mas, se for o caso ali, a gente pode reavaliar e separar os planos, tá? Enfim, precisamos levar aqui internamente para verificar. Pessoal, aqui a gente já até acabou passando um pouco do nosso tempo. Esse workshop ele foi gravado, a gente vai compartilhar a gravação, a gente vai publicar no canal do YouTube do Open Finance, e aí a gente divulga o link depois da gravação por Informa também. Essa semana a gente tem mais 2 workshops, então amanhã do perfil FAP Único é super importante, porque ele é um dos viabilizadores até das implementações aqui das mudanças de pagamento que vão ocorrer ali em abril. Na sexta-feira a gente vai ter o workshop de movimentações... desculpa, a gente está com sweeping accounts ainda na cabeça. Aí, Wendel, você lembra o Breno? Dia 8. Transferências inteligentes. Transferências inteligentes, isso. Então, vai ser aqui no final da semana. Semana que vem a gente tem mais 2 workshops. Então, queria agradecer aqui todo mundo, aqui o ecossistema, todos os grupos técnicos e todos os membros que estão trabalhando arduamente nos grupos técnicos para conseguir viabilizar esses próximos Go Lives. Agradecer e parabenizar todas as instituições, porque isso a gente faz por vocês e isso não sai se não tiver vocês do lado daí também. E a ideia é a gente conseguir fortalecer e aproximar cada vez mais essa relação, tá? Então, pode me procurar, pode abrir ticket no Service Desk, ticket no GitLab. Estamos todos aqui trabalhando para fazer com que os próximos Go Live sejam o mais fluidos possível. Então, obrigada, espero encontrá-los amanhã também. E vamos em frente. Obrigadão. Bom dia a todos e boa semana. Bom dia, pessoal. Bom dia. Obrigado, pessoal. Bom dia. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau, bom dia. Parabéns, Pessoal, pessoal. valeu. Tchau, tchau. Parabéns, pessoal.